Fala, queridos. Boa tarde a todos. Desde já agradeço sua visita em nosso canal. Aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje a participação aqui no nosso programa é com o nosso amigo José Benedito, presbítero preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Ô, meu irmão, eu estou bem, graças a Deus. Para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos participando desse podcast. E eu acredito que vai ser bênção em nome de Jesus. Graças a Deus. Só alegria? Opa, com Jesus no barco vai tudo bem. Amém. Começando mais um programa JS Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Hoje o abraço vai para Marco Luiz, que mora na cidade de Hortolândia, São Paulo. Um abraço também para Matheus Eusébio, que mora na cidade Singer, Campinas, São Paulo. Meus amigos, continua o sorteio do Pix de 150, viu? Então vá lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 700. Quando bater 1.300 inscritos, vamos sortear o Pix de 150. Vai lá, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Falta menos que 100. Nos ajude nesta caminhada. Meu amigo José, Sim. Atos 5, 29 relata: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Irmão Jair, para mim é um privilégio, né, compartilhar acerca desse tema. Vou falar um pouco sobre esse versículo de Atos 5:29. Nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos ele é uma dobradiça do Evangelho para as cartas paulinas. Para podermos entender um pouco aí sobre as cartas paulinas, nós precisamos do livro de Atos. E este momento da igreja, em Atos 5, é um momento difícil. Por quê? Jesus, nos evangelhos, Jesus ele faz a obra. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, através dos apóstolos, ele começa a trabalhar, e Paulo ele vai fundamentar tudo aquilo que é acontecido nos evangelhos e em Atos através das suas cartas. Nesse período, a igreja está passando um problema complicado. Por quê? Os apóstolos aqui, no capítulo de número 2, são revestidos de poder. Através da vida dos apóstolos, Deus começa a trabalhar poderosamente, utilizando como tema personagem principal ali o apóstolo Pedro. E através da vida de Pedro, não só de Pedro, mas dos demais apóstolos, Deus está trabalhando. Isso trouxe uma certa inveja, um certo descontentamento para as autoridades de então. E nesse versículo aqui, é um momento em que o Sinédrio, como as autoridades, eles querem barrar a igreja. Eles querem que os apóstolos, eles obedeçam às ordenanças dos homens e deixam obedecer aquilo que Deus ordenou a eles a fazer. Nós encontramos em Atos capítulo 2, Pedro sendo revestido, em Atos capítulo 3, Pedro sendo utilizado para curar aquele coxo da porta chamada Formosa. Em Atos capítulo 4, nós vamos encontrar já esse levante das autoridades. Em Atos capítulo 5, em específico nesse versículo, eles estão pensionando os apóstolos para que eles possam parar de pregar no nome de Jesus. E Jesus diz que no meu nome farão sinais e prodígios. Então, neste momento que eles são questionados, Pedro diz: é melhor obedecer a vós, aos homens, ou obedecer a Deus? Nós sabemos que na carta aos Romanos diz que nós devemos ser submissos às autoridades, desde que essa autoridade ela não ultrapasse a autoridade divina. A autoridade de Deus ela está acima de todo propósito aqui embaixo na terra. Então, por isso que Pedro indaga e diz: convém mais obedecer a vós ou obedecer a Deus? Então aqui Pedro está confirmando que a submissão dele está restrita em Deus. Benção, meu amigo. Qual a mensagem para essa tarde? Meu irmão, essa tarde eu estava, desde quando a gente recebemos esse convite, eu me sinto, mais uma vez, me senti privilegiado, né, de estar com os irmãos, e eu quero compartilhar aqui um texto muito conhecido. Eu não vou me estender a ler todo o texto, mas um capítulo muito conhecido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 10, eu vou ler apenas o versículo 30, 31, 32 e 33. Diz assim:
E respondendo Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais desponjaram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também, um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas certo samaritano de viagem, vendo, veio a ter com ele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite, vinho, pondo-o sobre o seu animal, levou até uma estalagem e cuidou dele. Meu querido ouvinte, irmão, está aqui um texto muito conhecido de toda a igreja, o texto que fala aqui da parábola do bom samaritano. E por que eu escolhi nesta noite esse texto? Simplesmente pelo fato de que esta mensagem provavelmente ficará gravada e vocês ouvirão, eu não sei até quando viverei, pode ser que esteja hoje aqui, amanhã não estarei, mas a mensagem ficará aí e alguém será impactado por essa mensagem. Por quê? Jesus, nesse momento, Jesus está contando uma parábola acerca de um homem que está de viagem. Porque um certo doutor da lei, ele se levanta no meio da multidão e pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida. Jesus então pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você interpreta? A questão, eu já quero abrir um parênteses, não é só a questão do que está escrito, mas a forma que a gente deve interpretar aquilo que está escrito. Tem pessoas hoje que vivem no meio evangélico, até conhecem a Bíblia no sentido de pedagógico, mas a questão não é só essa. A questão é como você interpreta aquilo que você lê. E nesse momento que Jesus está conversando com o doutor da lei, Jesus faz essa pergunta, ele vai discorrer ou vai buscar subsídio a 2 textos do Velho Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ele vai recorrer também a Levíticos, quando diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, então, ele faz uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus entra com essa parábola. Por que escolhi esse texto nessa noite? Estamos vivendo em uma época difícil para o evangelho. Existem muitos ministérios sérios. Eu conheço muitos pastores sérios. Inclusive, meu pastor presidente é um homem de Deus. E muitos outros pastores que conheço. Mas o evangelho hoje, ele está virando, como que eu posso dizer, um meio das pessoas simplesmente dizer que são cristãos dentro de 4 paredes. Jesus vai contar uma parábola para ele e eu quero trazer uma aplicação para os nossos dias. Perceba que Jerusalém, ela ficava distante de Jericó aproximadamente de 25 a 30 quilômetros. E essa estrada a qual Jesus está usando essa parábola para trazer uma informação a este homem, realmente existia. E era normal os viajantes passando por esta estrada. Alguns vão dizer que quando Davi está escrevendo o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Davi está se referindo a essa estrada, porque essa estrada é uma estrada muito perigosa, aonde que muitos salteadores ficavam escondidos às espreitas, esperando pessoas passarem para que pudessem roubá-las e algumas até matar. E então, nós vamos ver que este homem, ele estava em Jerusalém e ele está descendo para Jericó. Porém, os salteadores o pegam, espancam, tira tudo aquilo que ele tem e deixa meio morto. A questão aqui é que ele não mata, mas também não deixa totalmente vivo, meio morto. E aqui, trazendo uma aplicação para a vida espiritual, quantas pessoas que estão dentro da igreja, participam de cultos,
participa de trabalhos e estão meio mortos. Simplesmente porque foram alvejados na caminhada por algum tipo de situação. Perceba que essa estrada, trazendo uma aplicação para os nossos dias, é a estrada da vida do homem, do momento do seu nascimento ao momento da sua partida para a eternidade. O homem está em uma estrada. E essa estrada é a vida. E dentro deste contexto da estrada, da vida, nós vamos nos deparar por vários momentos com dificuldades que nos assaltam, que nos golpeiam. Talvez você que está me ouvindo agora ou vai me ouvir depois foi espancado em algum momento. Você foi alvejado em algum instante. Você sofreu algum momento, alguma dificuldade na sua vida. E talvez você não está conseguindo se levantar. Mas daqui a pouco eu tenho uma notícia de Deus baseada nessas escrituras para te falar. Nós vamos ver que este homem, este viajante, não temos informação do seu nome. Ele está descendo. E aí, ele é espancado. Ele é meio morto. E por ocasião, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Ou seja, o viajante estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém estava em cima. Jericó está embaixo. Agora, perceba que quem está em cima está em uma posição mais de destaque. Uma posição mais elevada. E quem está descendo, quem está em Jericó, está numa situação mais difícil, com maiores adversidades. Mas alguém que está descendo, que é o sacerdote, aquele que foi a Jerusalém para oferecer o sacrifício, para receber o sacrifício, melhor dizendo, do povo e oferecer a Deus. Aquele que ofereceu o seu culto no seu determinado tempo, dentro do templo, fez a sua obra dentro de 4 paredes. Agora, ele está vendo um homem meio morto no caminho da vida. E agora, ele tem que tomar uma decisão, porque teologicamente falando, todo sacerdote, se ele tocasse em algo impuro, morto, ele se tornaria impuro também. Porém, dentro do evangelho, precisamos sair de dentro da bolha do politicamente correto por uma alma que está ferida, que está abatida, que está acabada. E este sacerdote, quando ele vê aquele homem meio morto, ele não tem uma iniciativa de poder cuidar daquele homem, sair de dentro da bolha da religiosidade para cuidar de uma alma, para cuidar de uma vida. Deixa eu abrir um parênteses. Será que nós não temos nos deparado com situações semelhantes? Pessoas que, talvez, dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, dentro de um sistema, ela se taxa como tal, mas no momento da necessidade de alguém, ela se coloca em uma posição de não se preocupar, de não se importar com a dor do próximo. E este sacerdote, sendo ele um ministro da época de Deus, sendo alguém que tinha responsabilidade, o sacerdote ele tinha a responsabilidade de ouvir do povo e interceder do povo até Deus, ele deixa esse homem no mesmo estado que ele está. Por ocasião, pelo mesmo caminho, desce agora um levita. Quem eram os levitas? Os levitas, eles não tinham só a função de auxiliar o sacerdote na questão do templo apenas. Cada um deles tinha função. Nós vamos encontrar levitas que eles tinham função de guardar o templo, de limpar o templo. Na época do tabernáculo, era eles que tinham a responsabilidade de desmontar e montar o tabernáculo. Ele era um auxiliar do sacerdote. Alguns até usam hoje
o termo de levita como aquele que louva, mas não é praticamente isso. Se a gente for olhar dentro do contexto bíblico, não é isso. Mas os levitas eram aqueles que tinham uma responsabilidade também diante de Deus. Ele olha, ele até chega perto, mas ele passa de largo. Pelo mesmo caminho, agora está descendo um samaritano. O samaritano, eu sei que você já sabe, mas o samaritano, ele era um povo de sangue misto, porque na época do cativeiro assírico, que no ano 700 a.C., levaram cativo os assíricos, e aí pegaram quem morava em Samaria, levaram para outras nações e trouxeram outras nações para morar dentro de Samaria. E os samaritanos, eles eram misto. Eles não eram bem considerados pelos judeus, porque eles também adoravam outros deuses. Eles tinham uma outra, como que eu posso dizer, um outro tipo de liturgia. Ainda que eles acreditavam no Pentateuco, mas eles tinham uma outra liturgia. E os samaritanos, eles não eram bem queridos pelos judeus. Isso provavelmente trouxe a atenção do doutor da lei. Porque quando Jesus está contando aquela parábola, Jesus está falando para ele assim, olha, desceu o sacerdote, desceu o levita e agora o samaritano. E a Bíblia vai dizer que o samaritano, quando ele se aproxima daquele homem que estava no chão, naquela situação, a Bíblia vai dizer que ele se move de íntima compaixão. Ele sente empatia por aquele homem. Agora não é uma questão de religiosidade, é uma questão de coração. A Bíblia, se nós quisermos verdadeiramente servir a Deus de todo o nosso coração, existem 2 mandamentos básicos. Qual seria ele? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o seu entendimento. E o segundo, Jesus vai dizer que é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hoje nós estamos vivendo um tempo e eu me incluo, eu não estou aqui para apontar ninguém, mas eu me incluo nessa quantidade de pessoas que muitas vezes a gente vive um evangelho de fachada, um evangelho de religiosidade, um evangelho dentro de 4 paredes, um evangelho de que dentro da igreja eu sou uma coisa e fora da igreja eu sou outra. E aí eu te pergunto, qual é verdadeiramente o sentido do evangelho? É ter Deus acima de tudo e amar meu próximo como a mim mesmo. Jesus Cristo, ele vai dizer, deixo um novo mandamento e um novo mandamento eu vos dou, que amais uns aos outros. Olha o que Tiago diz, qual é a verdadeira religião. Tiago, capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz assim, que a verdadeira religião pura é visitar o órfão, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da contaminação do mundo. Ou seja, para dizer que de fato sou um cristão, eu tenho a necessidade, eu preciso ter um olhar de amar a Deus sobre tudo e amar o meu próximo como a mim mesmo. Perceba que quando Jesus vai dizer em Mateus 22, do 36 ao 39, os 2 mandamentos, no segundo mandamento, que é amar o teu próximo, ele diz que é semelhante, não é maior. Ou seja, não adianta eu dizer que amo a Deus, eu estar todos os dias na igreja. Não adianta dizer que eu amo a Deus, eu fazer parte de todos os trabalhos da igreja. Não adianta dizer que amo a Deus, dizer que eu faço parte da Assembleia de Deus ou de outra denominação, que seja ela qual for. Se de fato eu não guardar o segundo, porque o apóstolo João diz que se nós dissemos que amamos a Deus,
a qual nós não vemos, e aborrecemos ao nosso irmão, ao qual nós temos conhecimento, nós somos mentirosos. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Então, quando esse samaritano se aproxima daquele homem, o que é, de fato, de verdade, a essência do evangelho salta aos seus olhos, que é o amor ao seu próximo. Você que me ouve. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Nessa estrada da vida, do evangelho, e se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, fica aqui a minha palavra de ressalva, que você possa aceitá-lo como Salvador da tua alma e de todo o teu coração, porque o único caminho para o céu é Cristo. E para você que já está neste caminho, se por algum momento, como este homem, você foi golpeado, e talvez, pode ser que o sacerdote passou e não te viu. Pode ser que o levita passou e também não te viu. Mas entenda que pelo mesmo caminho está descendo o samaritano. O caminho da vida. Aonde ele está? Não sei. Mas que ele está no caminho, uma hora ele vai te encontrar. E sabe o que vai acontecer quando ele te encontrar? Ele vai se mover de íntima compaixão. Porque existem feridas dentro da vida cristã que remédio não cura, o psicólogo não resolve. Situações nenhuma dessa vida pode resolver, mas Jesus tem o remédio certo. A Bíblia vai dizer que o samaritano desce, se aproxima dele, move-se de íntima compaixão dele, e o texto vai dizer que ele se aproxima dele e coloca sobre ele azeite. O azeite fala de unção. O azeite fala de esperança. O azeite fala de direção. E também coloca sobre ele o vinho. Porque esse homem, na estrada da vida, ele está meio morto. Ele não está nem vivo e não está morto. Se aquele samaritano não se aproxima dele naquele momento, a possibilidade era muito grande dele morrer. Mas a última palavra ainda vem de Deus. A última palavra ainda é dele. A Bíblia vai dizer que ele coloca azeite, coloca o vinho. O que é o vinho? É alegria. Quantas pessoas que vão para a igreja, que estão dentro de uma igreja, que vão para, mas não tem alegria. Alegria do Espírito. Não é alegria por ter um carro bom, não é alegria por ter uma casa boa, por ter um bom emprego, não é essa a alegria, porque esse tipo de alegria ele é momentâneo, é passageiro, ele passa muito rápido. Esse tipo de alegria, no momento que você recebe algo, você tem alegria, mas aquele algo logo vai se desfazer. Mas a alegria do Espírito, essa é permanente. Quantas pessoas que vão à igreja, participam do culto e voltam para casa da mesma forma? Eu quero, aqui alguns minutos já encerrando, falando sobre o casamento de Caná da Galileia. Caná da Galileia, João capítulo 2, a Bíblia diz que um casal casa, eles convidam, eles estão prestes a casar, melhor dizendo, eles convidam Jesus para participar do casamento. E num dado momento da festa, faltou o vinho. Porque dentro da cultura judaica, faltar vinho dentro de um casamento era desonroso para o noivo. Era humilhante para a família do noivo. Era vergonhoso dentro daquela cultura. E é mais, o que me chama a atenção é que o noivo e a noiva não esqueceram de chamar Jesus para participar do casamento. Quantas pessoas que estão com problemas e elas vão buscar subsídio em outras coisas, em outros caminhos. Vão por outros caminhos que parecem caminhos de vida, mas que no final trarão morte. O melhor é trazer Jesus para fazer parte da nossa vida. E quando o vinho falta,
eles pedem, provavelmente, a Maria para que falem a Jesus. Maria vai e diz que acabou o vinho. Jesus usa uma expressão com ela: mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Alguém usa isso aí como se Jesus estivesse repreendendo. Não. Jesus estava, na verdade, falando para ela uma palavra de carinho. Mulher, meu tempo ainda não chegou. Em breve eu me manifestarei. No momento certo, eu me apresentarei. Então, existem situações da nossa vida cristã que Jesus, mesmo estando ali, Jesus estava na festa, sabia de tudo, mas não era o momento dele se apresentar. Talvez você está vivendo a mesma situação. Talvez você está dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, ou talvez esteja afastado e você pergunta a você mesmo: Jesus, o Senhor não está vendo? Meu Deus, o Senhor não está contemplando o momento que estou passando? É claro que Ele está. Só que no momento certo, Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. E aí Jesus então pede para que tragam algumas talhas, que era para a purificação dos judeus, e aquelas talhas com água. E aí então ele pede para que enche aquelas talhas de água, e depois pede para que o mestre Sala, era aquele que experimentava o vinho, que saboreava o vinho, provavelmente alguém mais próximo da família, ou talvez até um membro da família. Quem colocou a vasilha dentro daquelas talhas para levar até o mestre Sala sabia que era água. Só que quando o mestre Sala bebe, é vinho. Para algumas pessoas que estão vendo a sua situação, é água. Mas quando chegar a você, aquilo que Jesus está preparando, é vinho. A água também fala água da vida, mas o vinho que traz alegria. Porque o vinho é a alegria de Deus nas nossas vidas. Talvez todo mundo está vendo como água, mas Jesus está falando: calma, deixa ele experimentar, deixa ela experimentar, porque vai virar vinho. Então eu tenho uma notícia: o samaritano coloca vinho. O vinho traz alegria. E não fica só no azeite, e não fica só no vinho. Ele coloca aquele personagem sobre a sua cavalgadura e leva até uma estalagem. Alguns falam que essa estalagem aqui é a igreja. Eu concordo em partes. Essa estalagem é o lugar aonde Deus quer que você esteja. Porque não que você não deva. Eu faço parte de uma igreja já há mais de 25 anos. Mas às vezes Jesus nos encontra no caminho da vida. E Jesus pode se revelar a você no teu quarto agora, no teu trabalho agora, no teu carro agora, aonde você estiver agora. A estalagem aqui é o centro da vontade de Deus. E é interessante que quando ele leva para a estalagem, ele fala para o dono da estalagem. Eu também aqui não estou desmerecendo quem usa, eu já usei, e às vezes até uso, esse tema, dizendo que essa estalagem possivelmente seja a igreja. Mas eu entendo que a estalagem, no seu sentido mais abrangente, é o centro da vontade de Deus. Porque aonde Deus cuida da gente, é onde todo mundo nos menospreza. É onde todo mundo nos vira as costas. É onde todo mundo não nos vê. Na estalagem estamos escondidos aos olhos dos homens. Mas alguém que está dentro da estalagem recebeu uma ordenança, cuida dele, cuida dela. Porque eu vou de viagem. Quando eu voltar, eu vou te pagar o resto. Você sabe quem que está cuidando da gente? O Espírito Santo. Todo momento. Às vezes ninguém está nos vendo. À noite, quando estamos dormindo. Às vezes quando estamos na nossa cama, sem dormir, desesperado por alguma situação. Mas o Espírito Santo está ali. Jesus foi. Ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, vou preparar lugar. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Consolador, que estará convosco todos os dias,
até a consumação do século. E o Espírito Santo está aqui comigo, está aí com você agora e ele fala ao seu coração. Ei, na estrada da vida existem muitos desafios, mas entenda uma coisa, o samaritano veio, já fez aquilo que deveria fazer, ele foi preparar lugar e breve ele voltará, mas o Espírito Santo ainda está cuidando de nós. Essa é a mensagem que eu queria deixar nessa noite. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo possa continuar falando aos corações. Deus abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Mistério, Varão. Bom seria que tivesse mais tempo, né? Mas eu até tinha algumas anotações aqui, ó. Eu tava com conhecimento esses dias. Jesus, ele veio para quebrar o paradigma, né? Exato. Isso é um ponto. A estalagem também pode ter seu particular com Deus, né? Exatamente. Entendeu? Pode ser mais ou menos essa situação. Da última vez que eu vi o irmão pregar, que eu visitei a igreja, o irmão estava pregando, eu gostei muito da frase que o irmão falou que a gente, acho que foi mais ou menos isso, a gente é apenas um cano velho que... Passa água limpa. Passa água limpa, né? Profundo mesmo, né, irmão? E é isso que a gente tem que entender no meio do evangelho, né? Sim. E as pessoas, ela não consegue entender. Inclusive, para você entender, a gente não combinou não, viu, gente? Como uma coisa puxa a outra. Eu até marquei aqui, ó. João 4:10. Quando o senhor falou essa passagem, naquele dia que o senhor estava pregando, veio em mente na hora essa mensagem minha. A passagem da mulher samaritana. Sim. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é quem te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. Isso. É profundo. E antes ainda, falando aí do judeu, do samaritano, que não vão muito essa situação, a gente pode pegar o anterior aqui, ó. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Existia uma rincha entre eles ali, né? Jesus veio justamente para quebrar esse... É que eu falei, Jesus veio para quebrar os paradigmas. As pessoas querem manter a linha, ele quer viver a linha, mas não. Jesus, quando ele veio, por isso que é o Novo Testamento, ele veio para quebrar paradigma. E eu sempre falo comigo, que eu já comentei, eu já li a Bíblia 2 vezes, Gênesis e Apocalipse, não para me engrandecer, porque eu sempre gostei de ler, e foi o livro que eu procurei a ler. E eu acho que dois homens que teve, quando se fala em compaixão profundo, primeiramente Jesus, ou pode inverter, e depois Moisés. Moisés era um homem que ele tinha uma compaixão muito grande pelo povo, porque o povo era rebelde, murmurava o tempo inteiro, daquelas épocas antigas. Então acho que se a gente lê as de Gênesis e Apocalipse, a gente não vê duas pessoas, que Jesus e Moisés, ter tão uma íntima compaixão pelo povo. Meu amigo, mas muito obrigado, viu, pela sua mensagem, muito linda mesmo. Que Deus abençoe grandemente a vida do senhor. José Benedito, presbítero, preleitor, casado com Edna Godoy, congrega na De Belém, Jardim Nova América, Hortolândia, São Paulo. Reside na cidade de Hortolândia também. Meu amigo, deixa o contato do senhor para pregar nas igrejas aí. Tá bom, meu contato é 19 99509 4444. Muito fácil de guardar. Amém. Entre em contato, porque às vezes o irmão que já dirige a igreja sabe que é uma dificuldade às vezes formar alguém para pregar nessa igreja, né? Então você acompanha o nosso programa, ó, tranquilo, você vê a mensagem do abençoado e já tá ali o contato também para levar. Então, mais ou menos isso. Quer mandar um abraço para alguém, meu irmão? Agradecer? Meu irmão, eu quero agradecer de coração aqui, né, primeiramente a Deus, né, pelo privilégio que ele me concede. Só Deus e eu sabemos, né, o privilégio que eu tenho de estar aqui hoje com os irmãos. Também um forte abraço meu pastor Moacir, meu pastor presidente também, e meu pastor presidente, pastor Aloysio. E eu quero deixar um abraço aqui, provavelmente minha esposa depois vai falar, meus filhos, todos vão estar lá também acompanhando, alguns deles já estão até inscritos lá. Deixa um like, compartilha. Né? Minha esposa é bem assim. Eu quero deixar um abraço para todos aqueles aí que participaram do programa. Amém, glória a Deus. Falar rapidamente dos dados do nosso programa, mas sempre está passando de vez em quando, isso que é interessante, não querendo me estender muito. Ó, a gente tem 162 participações, esse ponto é lindo, o programa é feito de pessoas, até que Deus tenha abençoado. Entre uns não em cima, estamos caminhando. Deus que dá força. Então, o evangelho é isso aí. O evangelho é árduo. Deus não prometeu que seria fácil, né?
Mas tem de bom ânimo que... É isso mesmo. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. 132 inscritos. Desculpa, 1.232 inscritos pelo modelo programa. É um número considerável, legal. Mais de 24 mil visualizações no total. Isso também é super interessante. Quantas pessoas já alcançou o amor de Deus através da mensagem, através dos louvores, das músicas? Na área da educação também, acredito que a gente está contribuindo para a sociedade, isso é muito legal. Nos ajude também na área de educação. Depois que terminar esse brinde, esse Pix, a gente vai tentar aumentar um pouco mais, até para você tentar fazer um curso pontual. E estamos aqui sempre para ajudar e estar caminhando lado a lado esse lindo projeto. Então é mais ou menos isso. E aí mais de 3 anos não há consequência, 3 anos e meio por aí, pelo período que eu fiquei parado por causa do acidente, já tem um bom tempo, então pela graça de Deus. 7 brindes sorteados também, camiseta, Bíblia, já aumentou, melhorou um pouquinho mais, é só melhorar pela graça de Deus. Acompanha a gente aqui, você só ganha. É o único programa que você tem uma mensagem legal, tem uma música, área de educação, e a gente não tira nada de ninguém aqui. Aqui a gente só passa, né? Muitos que você vê por aí não. Então, estamos caminhando pela graça de Deus. Glória a Deus também, né? Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Andréa Araújo, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Antônio Barbosa, meu amigo, que mora no bairro Mauro Marcondes, Campinas, São Paulo. Até mais, ótimo domingo, fica com Deus.